Olá, muito boa noite. Nós estamos agora ao vivo, é a nossa primeira live da Editora Futura, junto com o programa Cuidar de Si. Essa faz parte de uma série de ações, iniciativas que a Editora Futura promove para justamente auxiliar os professores em todo esse processo de formação que nós sabemos que não é simples, nós sabemos que depende de muitos fatores e a Editora Futura está junto com os professores nessa luta, nesse dia a dia, e por isso a gente está criando uma série de ferramentas e possibilidades para estar lado a lado de cada professor. Bom, a nossa noite, nós vamos até às 9 da noite nessa live. Eu sou Bárbara Viana, jornalista, sou do Departamento de Comunicação da Editora Futura. Serei sua hostess nessa noite e mediadora desse debate que nós vamos promover. O nosso tema hoje é como engajar o ensino da língua inglesa na estratégia do cuidar de si. E para isso, a gente vai receber dois grandes nomes da educação. Eu estou falando dos dois professores pesquisadores que estão à frente do programa Cuidar de Si, que é parceiro da Editora Futura, numa série de programas que têm sido realizados em todo o Brasil, no apoio dos professores. Então, eu quero começar convidando para dar as boas noites, a boa noite ao professor Marcos Barros e à professora Dalvaneide Araújo, que já já eu vou fazer uma apresentação mais formal do currículo de cada um deles, mas queria só falar uma boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live da Editora Futura com o Cuidar de Si. Boa noite, Bárbara. É um prazer imenso estar por aqui, né? E já já, a gente, como você disse, a gente vai estar levando um papo, né, mais longo e mais interativo, né? Boa noite, Bárbara. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, Bárbara, Dalvaneide. Boa noite a todo mundo que está na produção dessa super live. Tem muita gente aí por trás da gente. Boa quem está chegando agora, né? Sejam muito bem-vindos. Todo mundo está chegando na live. E já a gente retorna para conversar com vocês sobre educação emocional e ensino da língua inglesa. É isso. Vale lembrar, né, que essa nossa live, ela está sendo transmitida agora através do YouTube, ao vivo, para todo o Brasil, mas ela também vai ficar disponível, porque nós sabemos que, né, nós estamos, inclusive, em horário de aula, tem muito professor dando aula nesse horário, tem muito professor em atividade, que deixou recado para a gente, que quer acompanhar, quer assistir, então vai estar disponível também no canal da Editora Futura, nas nossas redes, esse é o objetivo, que esse conteúdo possa ser acessado, para que os professores possam dar continuidade também, pesquisando os temas que serão levantados aqui por esses profissionais, enfim. Vou tentar não me alongar muito, porque a gente tem muita coisa para falar nessa noite. Para a gente começar, professores, eu já volto a falar com vocês. Eu quero chamar aqui a Jéssica Pereira, que também é professora, também é da área de pedagogia, é da área de língua inglesa. Eu sei que ela é uma apaixonada pela língua inglesa, mas ela está aqui nessa noite para falar em nome da Editora Futura. Jéssica Pereira, editora executiva da Editora Futura, que também está à frente dos projetos pedagógicos. Boa noite, Jéssica, é um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, Bárbara, tudo bom? Boa noite para o professor Marcos e para a professora Dalvaneide, que assim, eu tô apaixonada só por ouvir eles falando um pouquinho daqui a pouco. E tô apaixonada por a gente estar começando agora o nosso trajeto. A gente já começou em tantos municípios, né? E agora a gente está conseguindo começar aqui. E tem tanta gente que a gente sabe que tá vendo. Eu já vi aqui o pessoal de Novo Lino, o pessoal de Feira Nova falando aqui com a gente no grupo que tá por aqui. Então é muito bom, entre tantas outras pessoas, poder saber que tem gente acompanhando e que pode contribuir bem muito para o nosso discurso, para a nossa conversa, para os nossos debates, nas nossas construções. É isso mesmo, Jéssica. Olha, a gente não vai ter muito tempo nessa primeira live, a gente ainda vai ter outros encontros, outras oportunidades, mas eu queria só que você desse uma prévia para a gente, porque tem professor que às vezes acha que a Editora Futura está levando apenas um livro, mas não é isso, né? É um projeto completo, não é isso? É bem por aí, realmente. O nosso livro, eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada por como que ele está escrito, como que ele é utilizado, ver ele sendo utilizado em sala de aula, ver o relato dos professores com os quais a gente tem muito contato, de como que eles estão conseguindo utilizar, como que eles estão conseguindo tirar proveito disso, na verdade. Mas mais além, saber que as formações
Cada projeto vem incluso as formações que a gente está com essa parceria com os professores que estão aqui. Muito boa essa parceria. E ver os professores realmente trazendo para a gente, não é só a gente levando para eles, mas eles trazendo para a gente também as novidades que eles estão implantando, vendo os vídeos, as realidades surgindo e os alunos se apaixonando e se desdobrando cada vez mais no inglês é assim maravilhoso. Então, realmente, o projeto tem livro, tem informação. Olivença, acabei de ver que Olivença está aqui, muito bom ter Olivença aqui também. Tem informação, tem plataforma digital, tem game vindo por aí, tem muita novidade vindo por aí também. Então é muito interessante a gente saber que a gente pode estar contribuindo um pouquinho assim, de pouquinho em pouquinho, de município em município, de professor em professor, de aluno em aluno, a gente está contribuindo para mudar muitas realidades. Até porque eu costumo dizer, Bárbara, eu acho que você vai concordar comigo mais que qualquer outra pessoa, que os nossos pais diziam pra gente que o inglês era a língua do futuro, mas a gente tem que dizer para essa geração que o inglês é a língua do presente para eles. Então, saber que a gente pode estar contribuindo um pouquinho para isso é muito gratificante. É isso mesmo, Jéssica. Compartilho da mesma emoção, né? Porque nós também somos da área de comunicação, somos da área de pedagogia, também somos professores, então estamos aqui numa roda compartilhando desse mesmo sentimento e sabemos o quanto o inglês realmente é um passaporte, é capaz de mudar a vida de tantos jovens, crianças, adolescentes, enfim. Mas, como eu disse, a gente está com o nosso tempo bem apertado, viu, Jéssica? O que eu achei muito legal do que você comentou, e que é algo que eu quero trazer para a roda com os professores, é que a Editora Futura ela está bastante preocupada em ouvir os professores, em estar o tempo todo atenta com as necessidades dos professores. Não é uma via de mão única, como a Jéssica mesmo comentou. Então, Jéssica, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, mas eu vou chamar, então, os nossos 2 professores do nosso debate central dessa noite, e eu queria começar fazendo uma apresentação deles. Tem muita gente que, às vezes, já conhece eles das formações, né, eles já percorreram algumas das cidades atendidas pela Editora Futura. Não sei se você que está nos assistindo já teve esse privilégio de ter um desses professores aí na formação, mas muita gente não sabe exatamente o quão complexo é o currículo de cada um deles. Então, vamos começar? A produção vai me ajudar? Vamos conhecer quem são os nossos 2 professores do debate de hoje. Para começar, a professora Dalvaneide Araújo, ela é doutora do programa... doutora do programa de Ciências e Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências e Educação da Universidade de Coimbra, mestre em Educação pela UFPE, graduada em Pedagogia, atualmente também é coordenadora de Extensão e Responsabilidade Social na Faculdade Pernambucana de Saúde, tem ali uma experiência na área de gestão educacional, atua como formadora educacional para docentes e gestores de redes de ensino pública e privada, é coordenadora do Programa de Residência Docente do Ensino de Ciências da UFPE, fundadora do programa Cuidar de Si, que vamos falar mais hoje, e desenvolve também uma série de pesquisas e atividades de extensão com foco na educação emocional, entre outros temas, mas esse vai estar muito ligado com o que a gente vai falar nessa noite. Vamos agora falar do professor Marcos. Olha, gente, eu preciso tomar fôlego, preciso de ar para ler o currículo desses 2 professores. Vocês viram que eu até me perdi aqui, né? O professor Marcos Barros também não fica atrás. Se eu fosse colocar o currículo desses 2, gente, a gente ficaria aqui até meia-noite. Mas está aqui um breve resumo. Ele é da área de ciências biológicas, especialista também em informática, mestre e doutor em ensino de ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com estágio doutoral na Universidade de Wolverhampton, na Inglaterra, avaliador do Sistema Nacional de Avaliação do MEC, professor adjunto do Centro de Educação da UFPE Recife e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática do campus Caruaru. Ele é líder do Grupo de Pesquisa Educação, Políticas Públicas, Inovação, Tecnologia e coordenador do Programa de Extensão Polinizar, entre outras frentes que os 2 são engajados, mas que, como eu disse, não daria tempo da gente falar tudo aqui. Então, volto a dizer... Boa noite, professor Marcos. Boa noite, professora Dalvaneide. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui nessa noite, nessa mesa virtual. Bom, vocês já deram boa noite, né? Então, eu posso começar já com a pergunta para a gente não perder mais tempo? Vamos. Posso já ir para a minha primeira pergunta? Olha,
eu tenho percorrido algumas cidades junto com a Editora Futura, em algumas formações, também produzindo alguns conteúdos de comunicação. Então, eu vou começar a minha pergunta, sem querer ser indelicada com a professora Dalvaneide, mas eu queria começar dirigindo a minha pergunta para o professor Marcos. Ultimamente, professora, a gente tem visto, eu particularmente tenho presenciado, né, esse sentimento, e até mesmo vi esse tipo de pergunta com alguns professores das cidades onde eu percorri, onde eu passei ali, uma dúvida com relação ao uso de celular e de outros elementos tecnológicos em sala de aula, que os alunos acabam tirando muito o foco, né, o foco da aula. Então, a dúvida se centraliza no seguinte: como competir, como disputar a atenção do aluno em tempos de tantas telas e tantas possibilidades para distrair esse aluno fora da sala de aula? Mais uma vez aí, boa noite para quem está chegando. Aproveitem, já curtem aí o canal para uma Cuidar de Si, é só clicar no sininho, dá um ok para a gente aí, já faz parte desse movimento. Vamos ter vários momentos como esse. E a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, quando eu falo sobre esse panorama, né, de se pensar, na verdade, uma educação que compete com as tecnologias, em especial o celular, é a gente começar a cuidar mais da nossa aula. Eu costumo dizer que o celular hoje tem uma frequência que pode ser muito benéfico, né, e muito útil para esse aluno, porque ele permite o trabalho com imagem, com vídeo, com texto e com áudio, né? Eu lembro de uma grande amiga lá do Piauí que tinha uma mala com celulares que levava para a sala de aula e fones de ouvido, né? E toda a aula de inglês ela conseguia trabalhar o listen, o speak, né, o write, porque ela conseguia favorecer que esses alunos pudessem, com o uso do dispositivo, estar gravando a sua voz, estar escutando e tá revisando o conteúdo. Então, eu acho que a primeira coisa é esse modelo de aula que precisa ser mudado da gente, né? E aí a Editora Futura tem tido o privilégio de trabalhar muito na sintonia de 13 grandes eixos, né? O encantamento, a criatividade e a neurociência. É o que move. Mas o que transpassa tudo isso é a educação emocional, que é a nossa fala hoje à noite. Então, quando a gente vai para a cidade conversar com os professores, a gente tem feito muito esse movimento. Como provocar a criatividade? Uma aula que enche a criatividade, uma aula que instiga a curiosidade, a vontade de aprender, a vontade de descobrir o que vai acontecer, pode realizar muita mudança na sala de aula. Então, a competição com o recurso tecnológico, muitas vezes, é porque a gente não está conseguindo chegar nesse lugar de dar uma aula prazerosa para os alunos, né? E, logicamente, a gente tem todas as dificuldades, sala com muitos alunos, dificuldade de recurso, falta de equipamento, falta de aparelho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado muito nas formações pela Futura, recursos muito simples, mas que tragam esse aluno para o centro do processo. Então, Bárbara, eu acredito que o movimento maior nosso, a Editora Futura, tem uma equipe de equipe pedagógica muito competente na editora, né, na condução de Jéssica, né, a Renata, o Igor, tem toda uma equipe para uma Cuidar de Si que tem feito esse movimento de pensar estratégias, modelagens, prototipagens que possam ajudar o professor a fazer esse movimento mais tranquilo. Eu sou muito adepto do uso bem pensado da tecnologia, inclusive do celular. Tem hora para todos esses recursos estar na aula da gente, mas muito mais que pensar nesse movimento, é pensar nessa aula com a cadência que vai trazendo o aluno para a aprendizagem, que vai abraçando esse aluno para o processo. Então, acho que a Editora Futura tem feito esse movimento. Eu tenho ido a muitas cidades do interior, toda a equipe de formadores, né? Suelane, Manuel Neto, Simone, Dalvaneide, a própria Bárbara que vai com a gente, a Jéssica, a equipe pedagógica, o Igor, a Renata, todo mundo é meio que está nesse processo de como trazer o professor para esse lugar. É fácil? Não é fácil.
porque o aluno não quer ler, muitas vezes, não quer estudar, não quer aprender, tem dificuldade de estar na aula, mas, aos poucos, nós vamos conseguindo fazer esse movimento e trazer para cá. É um pouco isso, viu, Bárbara? Olha, professor, a gente vai voltar a falar um pouco mais desse tema com relação ao aluno, mas eu queria aproveitar um gancho do que você falou, da questão da educação emocional, para trazer a professora Dalvaneide para essa conversa, porque eu sei que ela é especialista nessa área. Antes, professora, só queria dar um recadinho aqui, né? Eu até me atropelei, esqueci de lembrar, né? Todos que estão nos assistindo, seja ao vivo ou gravado, né, em qualquer horário que você estiver nos assistindo, entra no Instagram da Editora Futura, no Instagram do Cuidar de Si, para você poder acompanhar um pouco do nosso trabalho, né? Então, ali você vai ter uma série de atividades que estão sendo feitas pelos dois, tanto pelo Cuidar do Si, quanto pela Editora Futura, e muitas das vezes em conjunto, como é o caso dessa live de hoje, que nós teremos outras em breve. Mas, professora Dalvaneide, eu queria começar, então, né, te incluir aqui nessa roda do nosso bate-papo, falando o seguinte, o professor Marcos comentou da importância da questão emocional, né, e o nosso tema central, como engajar o ensino da língua inglesa na estratégia do cuidar de si. Muita gente leu isso nas nossas redes sociais e pensou, mas o que é esse tal de cuidar de si? E é muito comum, né, até mesmo no que o professor Marcos estava falando, a gente colocar o aluno, a gente se preocupar com o aluno, a exemplo da minha primeira pergunta, a gente colocar o aluno como protagonista, e precisa ser na maioria das vezes, mas a gente se esquece muitas das vezes do papel do professor. Então, quando você fala cuidar de si, por que não é cuidar do aluno? Explica melhor para a gente qual é esse conceito, cuidar de si. Ai, que pergunta maravilhosa, Bárbara. Porque quando a gente fala um cuidar de si, né? Aí automaticamente as pessoas fazem, mas eu cuido de mim, eu vou para médico, eu faço minha unha, eu arrumo meu cabelo, né? Eu cuido de mim. E não é. Isso faz parte do cuidar mas isso aí é cuidar de algo que está externo, né? O professor Marcos fez uma provocação muito grande quando ele disse assim, né? Os professores, muitas vezes, os alunos não se sentem engajados, porque muitas vezes os professores começam a ver as dificuldades, né? Porque o próprio professor muitas vezes não está engajado. Ele começa a ver a dificuldade, falta de estrutura, o salário, que 500 coisas que a gente sabe que acontece e realmente acontece. E quando ele não cuida de si, é natural que isso aí caia, né, no marágio muito grande. E como é que ele vai conseguir cuidar do outro que ele não consegue cuidar de si, né? Eu gosto muito da analogia do avião, quando a gente está lá, né? E a gente pega, antes de realmente subir, né? Assim que sobe, a tripulação chega e vai dar as orientações e ele diz, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Né? Se tiver com uma pessoa que dependa de você, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar na pessoa. Isso que é comum a gente achar que não, né, Dal? É comum, que é o né, contrário. professora? Achar que eu vou colocar primeiro no meu aluno, primeiro na criança, Isso. primeiro no meu filho, para depois colocar. Mas aí eu posso. Podem os dois morrer, é isso, né? Isso é. Porque caso de despressurização, acaba o oxigênio. E aí, quando acaba o oxigênio, naturalmente a gente desmaia, né? É o comum. Então, se eu coloco primeiro nele, eu vou desmaiar, ele não vai conseguir colocar em mim para me fazer ressuscitar. Mas, do contrário, isso é possível. E a gente faz isso o tempo inteiro na vida da gente, principalmente nós que somos professores, e não percebemos. A gente muitas vezes cuida tanto do estudante e esquece de cuidar da gente, do nosso emocional. Né? Então, a síndrome de burnout, o mal-estar docente só faz crescer. Porque a gente está o tempo inteiro, colocar o estudante como centro do processo é fundamental. Mas fazer isso não quer dizer que esqueça de você e vá cuidar do seu estudante. Né? E quando a gente pensa em educação emocional, sabe, Bárbara, quando a gente pensa em engajar, né, no ensino da língua inglesa, nessa estratégia do cuidar de si, a gente está trazendo um pouco essa relação entre o bilinguismo e o desenvolvimento socioemocional. Existem aspectos
afetivos que influenciam e de maneira particular, tanto o próprio professor como o próprio aluno. A gente sabe que tem professor, quando está aí dando a formação, né, professor Marcos, que tem professor que chega e diz assim, como eu vou ensinar inglês se, na verdade, eu não domino o inglês? Gente, a gente não domina nem a gente. Então, assim, começa a vir essas travas, né, que ligada a esse emocional, né? E as emoções e crenças que permeiam essa formação é que muitas vezes cria esse estresse e, assim, que a gente pode ter um processo de ensino-aprendizagem mais leve, né? Sem medo, sem julgamento, sem vergonha, né? Se a gente consegue com tranquilidade, com alegria, né? Superando, né, toda aquela fala a falar na língua estrangeira, como é que isso vai acontecer, superando isso. E como é que é possível fazer isso? Então, com estratégias pedagógicas que traga esse processo de ensino-aprendizagem de maneira mais leve, de maneira realmente prazerosa. Né? Olha, mas eu queria professora, aproveitar essa Bárbara, fala. eu posso soltar um spoiler rapidinho? Ficou aqui, claro, eu estava evitando atrapalhá-los. Dizer só a vocês que estão assistindo a gente que a gente já não está montando a terceira formação que vai rodar o Brasil todo. Olha e a terceira aí. formação, já em primeira mão, é sobre o cuidado de si, educação emocional de língua inglesa. E dizer a vocês que a formação está tão deliciosa, está tão gostosa, que eu digo assim, a gente vai fazendo isso junto, né, Dalvaneide, e vai se apaixonando pela formação. Nós fizemos já 2 formações em várias cidades, e a terceira formação, ela tem sabor, meu gente, ela tem cheiro, ela tem... Eu não vou nem falar mais, porque assim, mas está tão interessante. Também quero ir. Eu não resisti, viu, Bárbara e Dalvaneide? Mas está linda, gente. Se vocês acharam linda a primeira e a segunda formação, a terceira, aguardem, que a gente está montando e está assim. E olha, se quem está assistindo a gente não sabe do que a gente está falando, eu quero te convidar para quando a gente acabar esse bate-papo, quando a gente acabar essa live, para você dar uma olhadinha, dar uma stalkeada nas nossas redes sociais. Lá no Instagram da Editora Futura, a gente tem algumas fotos e vídeos, enfim, a gente tem as fotos e vídeos de várias formações, mas tem uma específica que aconteceu na cidade de Tamandaré, me corrijam se eu estiver errado, com a equipe do Cuidar de Si, o professor Marcos esteve lá pessoalmente, eles simplesmente fizeram uma série de atividades na beira da praia. Teve drink sem álcool, almofada, e tudo isso fazia parte da formação pedagógica. Eles não estavam passeando, não. Mas, então, entra lá, confere, porque vocês vão entender do que a gente está falando. Então, quando ele diz que vai ter até cheiro, sabor, já fico até com vontade de participar. Alô, editora, pode me mandar que eu vou. Mas olha lá, tem gente comentando, a formação no município de Tamandaré foi excelente, coração para você também, que legal. Denise está aqui, Denise Santana, que é Tamandaré, né? E participou lá, né? Aliás, olha, tem mais gente. A gente tem gente aqui, olha, tem Jéssica de Curitiba, né? Glauco, que também teve com o professor Marcos. Isso, viu, Dalva? Que a gente tem, professora, gente do Paraná, Minas, Alagoas, olha que coisa mais linda. E eu sei que a gente tem Rio Grande do Norte, olha que coisa linda. Fora aqueles que não estão conseguindo interagir, olha, Paranavaí, Paraná, Londrina, olha que legal. Um abraço para todos os professores que estão acompanhando a gente, tanto para aqueles que estão aqui ao vivo, como aqueles que vão assistir a gente aí ao longo, dando continuidade. Aliás, antes de eu ir para a próxima pergunta, antes da gente dar continuidade aqui no debate, eu acabei de receber uma informação aqui, brincadeira, eu recebi uma informação que nós ponto eletrônico. O meu ponto eletrônico, que a gente vai ter um sorteio agora na live. Opa, é isso mesmo, está confirmado. Vamos ter um sorteio, claro que o foco é dos professores, mas para quem está aqui assistindo a nossa live, porque a gente entende, né, professor Marcos, professora Dalvaneide, que essa live não é só necessariamente para o professor, mas também para o pesquisador, para aquela pessoa que é engajada nessa área, dirigente, às vezes não está em sala de aula no momento, mas é dirigente, é secretário de educação, compõe ali a pasta, técnico, né? A gente tem uma série, toda uma comunidade que se envolve com esse tipo de assunto e que, assim como a gente, assim como a Editora Futura, é apaixonado ou apaixonada por educação. Então,
sem mais delongas, a gente tem um kit da Editora Futura. Não sei se o pessoal tem aí uma imagem para mostrar. É uma bag, essa bag faz o maior sucesso nos eventos. É só, eu estive no último evento agora em Maceió com a Editora Futura, é só colocar a bag em cima assim da bancada que os professores já vêm correndo, querendo, porque de fato ela é até mais bonita do que a das concorrentes. Mas, não, opa, não podia falar isso. Então, é a bag com um kit completo ali de papelaria, caderno, passaporte, umidificador, aquele que a gente pode colocar a essência, e o copo Stanley. Não sei se podia falar a marca. Esse copo do momento, esse copo que todo mundo quer, eu não queria fazer propaganda, mas esse copo que todo mundo está querendo e que eu já estou com o meu aqui, vou até dar um golinho, esse copo que todo mundo quer, né? Porque de fato dá para levar para a sala de aula, dá para levar para o evento, dá para levar para o churrasco, enfim. Então, como que participa? Me ajudem. É só preencher o formulário que está sendo disponibilizado no chat. Corre aqui no nosso chat, em algum lugar dessa tela aí, preenche com o seu nome e e-mail. E a gente vai fazer o sorteio no finalzinho dessa live. Então, ali por volta de 5 para as 9, mais ou menos, fica com a gente, não sai daqui, vai que dá louco que a gente faz antes esse sorteio. Então, fica aqui com a gente, e aí você vai concorrer a esse kit da Editora Futura. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar de rede social, daqui a pouquinho a gente fala do sorteio. Quero voltar aqui para a roda de debate com esses professores maravilhosos, professor Marcos, professora Dalvaneide. Agora eu vou lançar aqui, quem quiser responde, quem quiser levanta a mão, brincadeira. Seguinte, vocês comentaram dessa questão emocional e a gente abriu falando sobre a dificuldade de prender a atenção do aluno. Eu já ouvi, o próprio professor Marcos já deu aqui uma prévia, que vocês também estudam muito esse tema de encantamento. Aí eu quero lançar aqui uma pergunta bem polêmica. Aquele professor que está em meio a tantas dificuldades, que às vezes são dificuldades pessoais e também estruturais, né? Porque no mundo perfeito, a gente tem aquela escola que oferece todo o equipamento, todo o suporte, sala com ar-condicionado, data show, plataforma, internet de qualidade, mas infelizmente nem todas as escolas, especialmente da rede pública, estão com a capacidade de ter esse equipamento em todas as aulas. Então, a minha pergunta que eu lanço aqui para vocês, até porque eu sei que vocês têm bastante experiência em sala de aula também, além de ouvir o dia a dia dos professores que vocês acompanham. O que a gente diz para esse professor que já não acredita, ele já não sabe como, com poucos recursos, fazer uma aula interessante? Então, quando vocês falam de estratégias, do que vocês estão falando? Eu preciso ter ali uma lousa mágica, um touchscreen, não sei o quê, para minha aula ser realmente encantadora? Eu vou responder depois da completa, que eu vou dizer o seguinte: a gente só precisa deixar os alunos apaixonados pela aula. A gente só precisa mostrar que é possível aprender e estar onde eles querem estar. É aquela aula que provoca a magia, a curiosidade, que provoca a intuição, que provoca o desejo, aquela aula que inspira. E muitas vezes, Bárbara, essa aula ela não precisa de muitos recursos, porque o próprio professor, na sua excelência, ele consegue trazer esse aluno para a aula. O encantamento é você criar a ideia do que algo vai acontecer naquela sala de aula. E muitas vezes é uma brincadeira, muitas vezes é uma foto antiga da cidade, muitas vezes é um recado de alguém muito especial que chega na sala de aula. Toda vez que o professor guarda alguma carta, né, para soltar no final ou no meio da aula e provoca neste aluno que algo extraordinário vai acontecer, é desse lugar que a gente acredita. O encantamento não é usar apenas tecnologia de ponta, usar recursos mirabolantes, ou até mesmo dar uma aula na beira-mar da Praia de Tamandaré, como fizemos recentemente. Mas encantar é a gente entender de gente, é a gente cuidar de gente. E aí, quando eu peguei o livro Editora Futura, foi o que mais me apaixonou
Eu já fiz muito curso de inglês, Bárbara, no Brasil e no mundo, já rodei muito com isso. Hoje eu faço um pós-doc na King's College London, lá com Arthur Galamba, na Inglaterra. E o que foi que mais me apaixonou foi ver um livro, ver um programa onde a educação emocional é transversal o tempo inteiro. As atividades são pensadas, focadas nesse aluno. Como é que está o controle do estresse desse aluno? Como é que está, na verdade, a necessidade desse aluno de ter resistência ao estresse? Como é que está a cooperação, a assertividade? Como é que eu trabalho a curiosidade e a persistência? Mas, muito além disso, eu tenho um programa que foca, na verdade, as etapas da neurociência, de como se aprende, que é a de mais novo na educação, né, e na psicologia. Então, o encantamento é a gente trazer para a sala de aula o que nós temos de melhor. E esse que nós temos de melhor, né, Dalvaneide, fala aí para a gente. Ele envolve e ele exige da gente um outro olhar que não é só conteudístico, não é só conteúdo. É muito além, né, Dal? Fala aí para a gente. Exatamente, é emoção, né? A gente, quando coloca e entende que nós somos seres integrais, e como ser integral, a gente não só tem o cognitivo, né? E que a emoção, ela é um papel, ela é algo fundamental quando se dá a aprendizagem, né? Para se dar a aprendizagem. Então, uma das coisas que eu acho fantástico no material da Editora Futura é que não é um livro apenas, e não é só um livro, mas é o livro, e além do livro tem todas essas formações que a gente vai levando, as estratégias didáticas, pedagógicas, tem todo o apoio para aquele professor que acha que não tem o conhecimento. Opa, eu acho que ela deu uma travadinha. E aí está se lançando um game, exatamente. Está lançando um game, então consegue visualizar esse todo, né? E não apenas uma coisa à parte, né? E assim, quando a gente pensa no emocional, a gente muitas vezes pensa assim, então eu tenho que estar cuidando da emoção do meu estudante, eu tenho que estar preocupado se ele está triste ou está alegre, ou cuidando da minha emoção. Gente, é muito mais do que isso, né? Tá triste ou tá alegre, isso é uma consequência. E graças a Deus que a gente fica triste, porque a gente só conhece a alegria porque a gente conhece a tristeza, né? Só a gente sabe que existe sombra porque tem luz em algum lugar. Então, ninguém está trabalhando a questão da educação emocional para que as pessoas vivam felizes e alegres o tempo inteiro. Isso não é perspectiva de nenhum ser humano, né, de viver alegre e feliz o tempo inteiro. Porque a alegria e felicidade ela é uma consequência. Eu preciso. A nossa vida, na verdade, é um verdadeiro tobogã. Eu preciso que a gente discute isso quando trata a questão do encantamento, quando trata a questão das outras estratégias, né? Aprendizagem pela criatividade, né? A pedagogia da gratidão e todas as outras, a gente conseguir identificar e o autoconhecimento de saber quando eu estou alegre, quando eu estou triste e o que é que eu faço com essas emoções, o que é que eu faço com esses sentimentos, né? E trabalhar isso dentro de sala de aula. O professor Marcos começou a live hoje, se não me engano, senão eu vou provocar, né? Sobre o resultado do PISA. A gente estava conversando antes, né? Eu vou provocá-lo para que ele traga um pouco sobre isso, a questão da criatividade. Quando a gente pensa em encantamento, é possível encantar quando a gente está, na verdade, fazendo uso da nossa criatividade e provocando a criatividade com os estudantes, né? Isso tem sido uma demanda a nível internacional, mas que é uma demanda que a gente já vem discutindo no grupo de pesquisa na Universidade Federal, onde o professor Marcos Barros é o coordenador, né? E eu tenho o prazer de estar aí como líder junto com ele, mas ele é o coordenador. A gente já vem discutindo sobre isso há anos, né, professor Marcos? E eu ainda vou mais além, eu vou jogar a bola para ele, tá? E ele vai ter que fazer os 2 gols, né? Que a gente encontra muito, né? Essa provocação, às vezes tem um município lá, né, sei lá, no interior do sertão de um estado, e que muitas vezes não tem nem internet lá, e o professor chega e diz assim para a gente, né? Ele traz muito isso, a gente conversa muito sobre isso, o professor chega e diz assim, o estudante não quer aprender inglês,
porque ele não sabe onde vai utilizar o inglês na vida dele, né? Então, muitas vezes o professor fica só lá no verbo to be a vida inteira, né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, professor? Olha, eu vou só Duas interromper bolas. aqui. Pega o fio aí, professor Marcos. Só para lembrar que a gente está recebendo várias perguntas, várias interações. Então, se a gente não conseguir, que provavelmente a gente não vai dar conta de responder todas as perguntas hoje, a gente vai marcar, a gente já vai agendar uma próxima live. Então, fique ligadinho. Pode deixar a sua pergunta, que se a gente não conseguir passar para eles agora, a gente passa numa próxima, a gente não vai deixar ninguém sem resposta, ou até mesmo alguma postagem ali no Instagram, nas nossas redes sociais, por isso que eu volto a dizer, vai lá, dá lá o seu like, segue, para você ficar ligadinho nas novidades e no que acontece na Editora Futura e no programa Cuidar de Si. Professor, não perca o fio da meada, porque o nosso tempo está passando muito rápido, e eu quero também que, além de vocês explicarem isso que a professora Dalvaneide acabou aí de provocar, né, eu queria até que vocês explicassem sobre essa lógica de usar a palavra provocador ao invés de professor, que é algo que eu sei que vocês usam muito, e também sobre a rede de vivências. Mas não quero interromper a linha de raciocínio, mas eu queria muito que a gente conseguisse falar antes da gente fazer o sorteio, porque muita gente ainda não sabe o que é a rede de vivências. Mas bora lá, professor Marcos, primeiro a sua resposta. Vou tentar ser bem prático agora, porque o que é, na verdade, esse programa todo da Editora Futura? Né? Primeiro, a gente tem uma coleção de livros, né, que chega para o professor, uma coleção de livros para o aluno, nós temos um manual, né, de formação, nós temos uma equipe pedagógica na Editora Futura trabalhando, temos uma equipe na UFPE trabalhando, dando esse suporte, e muita gente espalhada pelo Brasil, né, comungando desse desenho. A plataforma? E aí vai para a cidade, né? E na cidade a gente vai apresentar a plataforma, que é algo fenomenal, uma rede de vivências, ainda um site da editora, e tudo foi construído e criado e pensado para ser realizado a partir de uma formação. São 4 formações, a gente vai para a cidade onde esse professor está, e a primeira foi sobre criatividade, encantamento e neurociência, a segunda foi coordenada, né, toda produzida por Manuel, com a equipe da gente junto aí, e desenvolveu uma formação muito interessante sobre o uso da tecnologia, o uso da música, ensino a língua inglesa, da música, dos recursos midiáticos. E a terceira vai chegar para todas as cidades sobre a educação emocional, né, o cuidar de si, porque é fato a gente ver sobre isso, né? O aluno, ele não tá, às vezes, ele não entende por que está ali aprendendo inglês, né? E muitos dizem assim, coloca o livro no braço e sai mostrando a todo mundo da rua que tem um livro de inglês, né? No segundo ano do Fundamental, anos iniciais. E a semana passada, Bárbara, me ficou muito chocada, fiquei muito chocada com as matérias em todos os jornais, que a proficiência em criatividade do brasileiro é muito baixa, pelo PISA, em 2022. E aí eu fui entender, fui ler sobre o PISA. E aí olha que coisa legal, porque criatividade, minha gente, se eu fosse definir criatividade nesse movimento, eu dizia assim a vocês, é um recurso, é uma habilidade de sobrevivência, é o que o meu aluno faz para sobreviver, é o que o meu professor faz, né? É ele poder fazer algo a partir do nada, do que ele não tem. E aí, quando eu começo a dizer que o meu aluno, e o meu professor, no Brasil, ele tem um potencial baixo criativo, é que favorece a gente a fazer esse movimento e fortalecer nas formações esse pensamento criativo, né? Ele pode gerar ideias criativas, ele pode gerar, né, ideias diversas, ele pode avaliar e ver, a partir do que ele pensou, o que ele pode trazer para a sala de aula. Então, a gente trabalha... Professor, vou te interromper. Tem gente que acha que precisa nascer criativo. Mas você não é algo que pode ser, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, não é isso? Isso. Exato. E aí a gente tem, Bárbara, que pensar, e a gente trabalha muito isso com os professores, né? 4 domínios. A escrita, a expressão visual, onde a arte entra muito forte, e aí onde Dalvaneide entra com cuidar de si,
os problemas sociais, né? Isso. E por que não problemas científicos, né? Então, a gente está caminhando, e quando a gente viu todo o diagnóstico do PISA, né, esse ano, que mostra, eu digo assim, puxa vida, que bom, que a Editora Futura está desde o começo lá dizendo que a criatividade, que a neurociência, que o encantamento são os pilares que vão formar todo um programa formativo. E isso a gente tem feito em cada cidade, viu? Quem participou das formações da gente, imagina preparar uma aula de um assunto com a fita métrica, sabe? Imagina preparar uma aula com uma bússola, né? A gente tem feito um movimento de instigar o professor a ir muito além, mas, assim, é esse o movimento da gente. A gente tem um curso todo formatado para discutir e trazer para vocês ainda em uma live específica sobre criatividade na educação, a partir do PISA, pode ser uma segunda live para, de repente, agosto, né? A gente está discutindo isso aí da Alvaneide, mas o movimento é esse, é que a gente está totalmente numa sintonia com o que o mundo inteiro está discutindo atualmente, e o Brasil, infelizmente, ele está num nível altíssimo de um país que não trabalha a criatividade na sala de aula com os seus alunos. E olha, é interessante você falar isso, o professor, e quero puxar a professora Dalvaneide também para essa conversa, que a Editora Futura também oferece todo um acompanhamento pedagógico, né? Que não é apenas a formação, mas a gente até tem ali nas nossas redes sociais, quem entrar lá agora vai conseguir. Agora não, quando acabar a live, né? Quando acabar esse nosso evento. Vai poder acompanhar um vídeo dos estudantes, dos alunos de Feira Nova. Se eu estiver confundindo, me perdoe, mas se eu não me engano é de Feira Nova, porque são tantas cidades, né? Mas que eles fizeram uma atividade sobre São João, né? Que é o clima que a gente está vivendo nesses dias, especialmente aqui no Nordeste, né? Que é um pouco mais forte a festividade. E aí foram feitas atividades, foram sugeridas atividades com o nosso corpo pedagógico, né, com a consultoria dos especialistas do Cuidar de Si, com os nossos especialistas, criaram ali uma série de sugestões que incluem vários temas. Eu citei esse do São João porque está fácil de acessar lá no nosso Instagram e ver o vídeo das crianças comentando não, como se fala, interagindo, né, com as práticas das festas juninas em inglês, ou seja, juntando algo que é típico da nossa região, que é típico dessa época do ano, com o material que eles já têm ali do livro, plataforma e tudo mais. Então, são ações simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia, e a Editora Futura também promove esse estímulo, não é isso? Isso, e deixa eu dizer uma coisa, tá? Você, quando trouxe aí que a gente não faz apenas a formação, a Editora Futura não entrega apenas o livro, ela faz o acompanhamento. A gente tem vou pedir ajuda aí a quem está por trás dos bastidores, né? É que a gente tem toda uma equipe aqui de tem uma anjos equipe trabalhando trás, aqui. Né? E a gente tem um anjo aí, né? A nossa, que faz parte do nosso grupo aí, que é a Jéssica Clécia, para ela colocar aqui para a gente o que é a rede de vivências, né? O que a gente chama de solução tecnológica. O professor, ele tem ainda esse apoio, que é a nossa rede de vivência formativa, onde tudo que a gente é construído, é desenvolvido, está aí. Isso que você acabou de dizer, né, que o que o município XYZ faz, está tudo aí. Então, se ele, às vezes, a gente está assim um pouco, né, naquele tumulto, sem ter muita ideia do que fazer, você vai lá olhando as opções, as sugestões que tem, e você começa recriando. Isso é criatividade, tá? Porque a criatividade não precisa vir do nada, né, professora? Não é uma coisa assim, opa, não. deixa eu estralar meus dedos e a criatividade vai vir. Não, eu preciso estimular de alguma maneira. Isso, eu gosto muito do que o autor, Hendrix, ele traz para a gente, que ele diz assim, a pessoa que criou o Clips é um cara, poxa, é um verdadeiro gênio, né? Quem criou lá o Clips, né? Que a partir do Clips veio tanta coisa, veio o pegador de roupa, né? E quem criou as outras coisas a partir do Clips é criativo tanto quanto. Então, é você pegar algo que está lá e você ter essa criatividade, você instigar essa criatividade. Criatividade é algo que você... É como se fosse uma plantinha mesmo, ele traz, né? Que todos os dias você vai
regando, você vai colocar no sol, você vai cuidando, né? Então, não é algo que é um estalar de dedo, isso não. O próprio Thomas Edison, ele disse, né? Foi 99% de transpiração e 1% de inspiração para criar a lâmpada. E assim somos nós, professores, né? Vocês estão vendo aí, né, a Gesclécia passar município por município, então eu não vou explicar para vocês cada coisa dessa, a gente pode, inclusive, depois fazer uma live específica só para os professores de cada município, dando algumas dicas, mas vocês vão lá, stalkeando, fuçando, tem aí usina de ideias, onde tem várias ideias que os municípios vêm desenvolvendo, vai lá em notícias, e você vai ver as notícias de cada município, e vocês vão vendo então, o que basicamente, cada município vem fazendo. Ali é uma ideia da gente trocar as informações e trocar experiências, é isso? Então, quer dizer... Porque nós vivemos em rede, né, Bárbara? Pronto. Nós vivemos em rede, né? A gente não pode viver isolado. O ser humano, ele não é uma ilha. Então, a gente precisa estar tendo essa ideia de rede, dos municípios estarem juntos, e a gente está aí crescendo de forma coletiva. Então, né? De repente, uma iniciativa que deu certo em Tamandaré, que está aparecendo ali agora na tela, o pessoal lá de Jurema, se quiser, pode copiar, vamos assim, né, para falar um português claro. Eu diria recriar. Pronto. Por que eu digo recriar e faço questão de dizer isso? Porque cada município tem o seu contexto, tem a sua realidade social. Cada morador de cada município tem a sua realidade emocional. Então, a gente não pode perder isso de vista, sabe? A gente tem que... É exatamente a pedagogia do contexto. A gente tem que ver o que é cada cenário. A gente não pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V nunca na nossa vida, em nada. Porque a gente precisa entender a realidade de cada ser humano, de cada região e de cada ser humano. Né? Então, esse professor... Marcos, concorda? Esse professor... Opa! Não, Bárbara, esse professor ele já vai ter ele tem os livros à disposição, o manual do professor, ele tem a plataforma onde ele pode aprender mais inglês, né, onde ele pode dar sequência ali no ensino de proficiência de acordo com o seu nível, e ele tem ainda essa rede de vivências que ele passa a fazer parte, onde ele vai ter essa possibilidade de um crescimento diário, né? Toda vez que ele puder acessar, ele pode se inspirar, ele pode ter ideias e até mesmo trocar ideias, né? Ele pode também compartilhar iniciativas que ele está fazendo naquele município. Exatamente. Né? E no momento em que nas nossas formações, que a gente está lá trabalhando as estratégias didáticas, o professor ele está entendendo, né, o encantamento de como fazer, de como acontecer, e entendendo a pedagogia do contexto, entendendo como isso deve ser trabalhado, ele vai ver uma ideia e ele vai recriar isso para a realidade dele de uma maneira muito melhor do que ele possa imaginar. E olha, de maneira prazerosa, leve. A vida precisa ser leve. Nós, professores, precisamos ter a leveza no nosso fazer. Ninguém é professor, não pode ter esse peso de, meu Deus, eu sou professor, é muito trabalho. Não, que bom que eu consigo trabalhar, né, contribuir para uma sociedade melhor de maneira leve. O que é que você me diz, professor Marcos? Não, eu queria passar para você ainda, para finalizar esse processo, mas quando a gente tem rodado muito o Brasil, Editora Futura, e quando a gente pergunta sobre os desafios, o desafio que a gente já falou aqui várias vezes aqui hoje, professor, os alunos, eles dizem assim, para que aprender inglês se eu não vou nem sair da minha zona rural, né? E aí, Dalvanei, de forma prática, né, o que é que você sugere de dicas, de estratégias para esse professor, né, que está com o livro de Editora Futura, que está com a plataforma, que está com todo o material, mas que encontra um aluno ainda que não consegue compreender e que, na verdade, está no processo ainda, né, de discreto do processo. Então, o que é que você daria de dicas para esse professor fazer em sala de aula para trazer esse aluno para a aprendizagem de um novo idioma? É o contexto, né? É ele entender por que muita... Eu sou uma pessoa, gente, eu sou um exemplo vivo, né?
de pensar, para que estudar inglês? Para que estudar um outro idioma? Eu nunca vou nos Estados Unidos, não tenho nenhuma ideia de ir lá, não tenho, para que estudar qualquer outro idioma? Mas quando a gente entende que isso faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa vida, vai ficar mais fácil, sabe? As palavras que estão ao nosso redor são palavras em inglês. Por que não? Bárbara trouxe aí um exemplo maravilhoso, e alguém colocou aí no chat, eu acho que foi Jean Soares, que colocou aí que vários municípios trouxe, né, alguns exemplos de como você fazer com que o seu estudante saiba o inglês dentro da sua realidade. Né? Saber o inglês, discutir, aprender o inglês, sabendo o que é o São João, né? Trazendo o São João, comentaram aqui do dia do abraço, né? Do dia do abraço, entendeu? Uhum. Então, assim, trazer para dentro da realidade dele. Então, ele vai ter aquilo como uma brincadeira. Né? Ele vai saber falar o que ele fala no dia a dia dele, no contexto dele, na realidade dele, com uma outra língua. Isso vai ficar divertido. Né? E a gente parar de achar que é só ver o verbo to be. Não é que o verbo to be não seja importante, ele é importante, mas se ele for contextualizado, a gente vai conseguir fazer isso de maneira divertida. Né? É isso Eu mesmo. não preciso sair até lá para poder falar o inglês, e sim trazer, inclusive, coisas que estão aqui na minha terra, discutindo e falando em inglês. Agora, eu jogo a bola para você, professor Marcos, que essa pergunta tinha sido a minha primeira, viu? O que é que você me traz? A gente está tendo várias interações, não vai dar tempo da gente ler. Não vai dar tempo. Não, eu vou deixar essa resposta para a próxima live, tá? Olá. Aliás, a gente está com vários spoilers. Eu nem sei se eu poderia falar, será que eu vou levar uma bronca da Jéssica? Mas a própria Editora Futura tem umas novidades que estão no forninho aí. O game, que a gente ainda não pode falar muito, mas que alguns professores que já estão sabendo ficarem enlouquecidos, querendo já colocar uso em sala de aula. Tem umas outras novidades vindo por aí, então, por isso que é muito importante que você fique conectado com a gente. Acesse lá o nosso Instagram, o Instagram da Editora Futura, do Cuidar de Si. Fique ligado, porque a gente vai ter live, vai ter novidade, vai ter anúncio nos próximos dias, então é importante você ficar de olho. Tem muita mensagem chegando, não vai dar tempo da gente ler. Passou voando, a gente já está chegando no horário final aqui da nossa live. Temos que fazer o sorteio, porque a gente prometeu e a gente vai cumprir. Nossa produção vai nos ajudar aqui com a roleta. Agora, vamos aproveitar para mandar um abraço aí para os professores que estão nos assistindo de tudo quanto é parte do Brasil, né? Pessoal do Paraná em peso, Aracaju, me perdi até nas anotações aqui, minha gente, mas olha, sintam-se todos abraçados. Recebam a nossa saudação em nome da Editora Futura. Deixa eu correr. Opa, a roleta está na tela. Essa roleta parece aquela que a Editora Futura leva nos eventos, que alguns professores já aproveitaram para brincar. Então, vamos lá. Alguém só me ajuda. Quem vai apertar? É a nossa produção mesmo? Beleza? Atenção, valendo! Opa. PlayStation, brincadeira. Ali, opa, pulou. Eliude Kézia Silva de Souza, inclusive, ele deixou algum comentário bem legal que não deu tempo de eu ler. Apareceu muito rápido. Parabéns, Eliude, a gente vai entrar em contato com você para a gente ver se, né, se for ali de Recife, a gente dá um jeito do motoboy entregar, senão a gente manda pelo correio, vamos ver como vai ser feita essa entrega, mas ele garantiu o kit, a bag com vários brindes e também... olha lá, o professor Marcos também está com a dele. O copo mais desejado do momento, né? O copo Stanley, o mais desejado do momento. Era bom a Eliude colocar aí, né? Qual é a cidade dela, só para a gente ficar sabendo. Coloca aí. Pronto. Eliude. Ela colocou ali, oba, emojis. Eu só perdi qual é a cidade. Se alguém... Tamandaré. Olha que maravilha, né? Participou da formação também? Acredito que sim, né? Então, e eu só dar mais uma dica, tá, Bárbara? Essa live ela vai ficar gravada nos 2 canais, né? E aí vocês podem depois também continuar interagindo, colocar lá alguma pergunta e a gente vai lá olhando
e vai estar interagindo com vocês lá também. E aproveite e coloque dicas do que é que vocês querem discutir nos próximos meses, nas próximas lives, né? Vamos estar Excelente, por aqui. professora. Eu vou passar a palavra novamente para vocês fazerem um encerramento, né, uma conclusão, mas quero fechar falando exatamente, assinando embaixo isso que a professora Dalvaneide falou. Você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, ou alguma demanda diferente que a gente ainda não comentou e que você está sentindo aí na sua escola, na sua sala de aula, na sua cidade, manda para a gente, que a gente vai justamente, a Editora Futura está querendo ouvir, dar voz aos professores. Então, quero te convidar para seguir as nossas redes. A gente tem toda a plataforma à disposição para você se informar um pouco mais. Mas se ainda se tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente no inbox do Instagram ou no nosso e-mail. A gente está à disposição para tirar as suas dúvidas ou para mandar uma equipe até a sua cidade. Para mandar uma equipe até a sua cidade para fazer uma apresentação e tirar todas as dúvidas dos dirigentes de educação, do secretário de educação, de quem quiserem saber mais a respeito desses projetos. Bom, vou passar então, meu Deus, o tempo está acabando. Vou passar então a palavra para a professora Dalvaneide e na sequência para o professor Marcos, só para a gente fazer um fechamento, uma conclusão e uma despedida desse nosso encontro, que parecia muita coisa, né? Parecia que uma hora, mas passou voando e a gente ainda tem vários tópicos anotados aqui que vão ficar para os nossos próximos encontros. Isso. Eu quero agradecer imensamente e parabenizar, né, a Editora Futura e todos esses profissionais que estão aqui. Eu vi que, inclusive, a gente está aí com a professora Rafaela, né, Marcos? O senhor Marcos, que é um exemplo aí para a gente, né, de criatividade, e todos os outros que estão aqui. E eu só queria também dar mais uma dica para vocês. Compartilhe o link, lá embaixo tem lá compartilhar. Compartilhe o link com os colegas que não puderam estar presentes, para que eles possam assistir posteriormente, né? Parabéns, parabéns, e vamos estar por aqui todos de mão dadas, rede é isso, né? É um apoiando o outro, mas apoiando para crescermos juntos, né? E gratidão, tá, gente? Professor Marcos. Só agradecer e dizer da felicidade da gente, né? Que investiga tanta coisa, né, na universidade e a gente se depara com uma coisa tão gostosa, não só de apresentar pelo Brasil todo, como também de se apropriar, né? Porque, como eu vivo estudando inglês, para mim foi um presente o convite, né, do programa Cuidar de Si, de somar esforços e pensar sobre as formações e um programa pedagógico. Eu queria parabenizar muito a Editora Futura, toda a equipe comercial, né, que está com a gente sempre nos movimentos nas cidades do Brasil, os diretores, os gerentes, a equipe que lidera, né, e é bem importante isso para a gente ter esse olhar cuidadoso. Toda a equipe pedagógica, né, em nome de Renata, Igor, e a própria Jéssica que conduz, né, Bárbara, nossa jornalista. Tem muita gente por trás aí dessa live, gente, que pensou a live, né. Queria também parabenizar, mas eu queria também parabenizar os professores, né, os coordenadores, a Secretaria de Educação das cidades que apostaram no projeto da gente e que abre as cidades, que abre suas escolas, que envia seus professores para escutar o que a gente vem trazendo a cada formação. Então, dizer que isso é o começo de muita coisa. A gente tem pensado vários outros modelos, inclusive algumas coisas que vocês possam estar com a gente mais ao vivo, né, em outras plataformas, de poder dialogar mais tempo, e eu acredito que vamos fazer uma grande revolução, né, eu tenho essa palavra muito na minha mente, porque a proposta que a Editora Futura traz, né, a proposta que o programa Cuidar de Si apresenta, essa união não tem como não dar certo, né, quando a gente traz a aprendizagem focada na neurociência, na criatividade, no encantamento, mas com o suporte do cuidar de si, da educação emocional. É como se todas as arestas, todas as sustentações, elas foram pensadas. Então, o programa chega com o livro, o programa chega com a plataforma, com a rede de vivência, chega com uma formação presencial na sua escola, né? Mas também chega nesse outro formato, né? De chegar na casa de vocês, um dia de semana, 8 horas da noite, para trazer coisas que a gente tem discutido
tem se apaixonado, né? Então, eu sou apaixonado por isso e quero ver mais e mais movimentos do programa Cuidar de Si, Editora Futura, nos próximos meses. Muito obrigado, Bárbara, pela condução. Agradeço a Jéssica por acreditar na gente, convidar a gente, Jéssica e o Jean, e boa sorte para todo mundo. É isso, gente. Nós já estouramos o nosso tempo, então eu só posso fazer o encerramento. Não dá tempo de fazer mais nada, mas quero, então, em primeiro lugar, agradecer professor Marcos Barros, professora Dalvaneide Araújo. Muito obrigado pela dedicação, pelo empenho e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Num Pós-São João, aqui ao vivo, falando para todo o Brasil, né? Porque a gente viu que a audiência está grande e a gente está recebendo aí esse retorno de várias partes do país. E é isso, então a gente encerra aqui a nossa primeira live. Eu digo em nome da Editora Futura, em nome da direção da Editora Futura, o nosso agradecimento a todos os profissionais envolvidos aqui nessa live, aos professores que participaram e também a todos que ficaram até aqui ligados com a gente. Você que está assistindo essa transmissão já na edição gravada, na versão disponibilizada, nosso muito obrigada. Siga a gente, siga a Editora Futura nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.